Paz do Senhor, irmãos. Mais uma noite nós estamos aqui para trazer uma pequena mensagem, uma mensagem simples que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, o que eu vou passar para os irmãos nessa quarta-feira? Durante a semana eu estava meditando e eu fiquei pensando o que eu vou falar. E veio na minha mente uma música muito antiga do Cristafari, né, que é uma banda muito conhecida, né, por cantar o reggae, por, por ter vários instrumentos musicais. E eu gostava muito de uma música que me marcou, né. Eles até traduziram, cantaram essa música traduzida para o português, que diz assim: por que procuras o que vives entre os mortos, buscando o que muitos profetas sem sabedoria disseram? Mas para deixar bem destacado aqui é: por que procuras o que vive entre os mortos? E eu estava meditando em Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante, que vai falar das mulheres, né? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que foram até o sepulcro, né? Levar as suas especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. E quando chegaram ali, no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Elas entram no sepulcro primeiramente. O sepulcro está com a pedra removida. Muito estranho, né? Porque era para a pedra realmente era para estar no lugar que foi colocada, mas chegaram ali, tomaram um susto e viram a pedra removida. Depois disso, entram no sepulcro e não vem o corpo de Jesus. Aí alguém roubou o corpo de Jesus, alguma coisa aconteceu aqui. E depois disso ainda aparece dois amedrontados mulheres. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E aparece dois anjos com roupas que brilhavam como a luz do sol. Uma coisa louca, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa de outro mundo aconteceu com aquelas mulheres, né? Elas teriam um encontro com dois anjos, né? Mas mesmo assim elas ficaram amedrontadas, né? As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É uma pergunta que os anjos fazem para aquelas mulheres, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E eles respondem, né? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, né? Pergunta que eu faço é: por que procuras o que vives entre os mortos? A mente delas estava tão focada na morte de Jesus, aquele momento de luto, né, de angústia. Elas não conseguiam refletir que havia uma promessa, a promessa da ressurreição. E a mente delas estava focada na morte de Jesus. A mente estava que Jesus morreu e nós vamos encontrar o corpo de Jesus ali. Nós vamos embalsamar o corpo de Jesus, né? O corpo do nosso mestre. Mas Jesus, quando estava com elas, quando estava com os discípulos, disse, né, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, né, e fosse crucificado. E ele fala, né, do templo, né, que esse templo seria destruído, em 3 dias seria reerguido. Jesus meio que deixou claro para os discípulos, né, essa questão da ressurreição. Mas quando nós passamos pelo luto, quando nós passamos pela morte, a nossa mente não consegue desvencilhar daquilo que é o maior peso, que é o maior trauma para o homem, que é a perca do ente querido. É difícil nós passarmos pelo luto, né?
E nós criamos vários traumas quando passamos por um luto, quando esse luto não é bem resolvido. A nossa vida para se nós... Tem pais que não conseguem, quando perde um filho, ou um filho quando perde um pai também. Eu acho que o trauma maior é quando o pai perde um filho, né? Ele não consegue dar continuidade para a sua vida. Se ele não estiver bem resolvido mentalmente e o seu luto for bem resolvido, ele não consegue dar continuidade para a sua vida. Eu conheço vários casos que pais não conseguiram se reabilitar depois da morte de um filho. E que não conseguiram dar continuidade à sua vida. Por quê? A sua mente ficou focada na morte. O seu trauma ficou na morte. E aquelas mulheres estavam passando por um trauma muito forte, né? E quantas pessoas estão passando por traumas fortes nessa pandemia, né? Nesse momento? Irmãos, não é fácil passar por tudo isso, mas há esperança para nós, né? Que o partir de um ente querido, ou daqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é só o começo para algo maravilhoso, para algo que nós aguardamos com anseio, né? Assim como Paulo não sabia se ele queria ficar aqui ou se ele queria estar com Cristo, se ele queria partir logo para estar com Cristo. A morte tem que ser encarada para nós cristãos dessa forma, como uma passagem para algo melhor, para um momento melhor. Então há esperança em meio às dificuldades da nossa vida. Nós temos a alegria no momento mais difícil, o momento da morte. Nós temos a palavra que nós ressuscitaremos e nós estaremos com Cristo, estaremos na glória, estaremos no céu. Isso tem que nos trazer conforto para os nossos corações. E nós não podemos estar com as nossas mentes focadas apenas no luto, apenas na dificuldade. Porque Jesus fez a promessa e aquelas mulheres não conseguiram enxergar e não conseguiram deslumbrar a ressurreição, porque elas estavam com a sua mente focada na morte, estavam passando por um trauma terrível. Irmãos, não fiquem parados no trauma, no luto, mas saiba que há ressurreição, que há vida em meio à morte. Jesus ressuscitou, ele não está entre os mortos, ele não está mais no sepulcro. Foi isso que os anjos disseram para aquela mulher. E nós vemos também no mesmo capítulo que os discípulos no caminho de Emaús também estavam passando pelo trauma da morte. E Jesus estava ao lado deles, aquelas mulheres viram o anjo teve que falar com elas para que os olhos fossem abertos, para que elas se lembrassem de uma promessa que Jesus havia feito. Irmãos, lembre-se das promessas que Jesus fez na sua vida, para que você não viva o momento de luto. Aqueles homens no caminho de Emaús estavam com as suas mentes focadas na morte. Estavam vivendo o trauma do luto, da perda, mas não conseguiram enxergar, não conseguiram ter a alegria de estar com um Jesus ressurreto ao lado deles. Porque o peso da morte foi maior do que a ressurreição, o trauma da morte foi maior do que estar com Jesus lado a lado no caminho de Emaús. Aqueles homens não conseguiram enxergar. E Jesus teve que ceiar com eles para que os olhos fossem abertos. Quantas perdas nós passamos na vida, mas em meio a tantos traumas, em meio a tantas dificuldades, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não está morto. Por que procuras o que vives entre os mortos? E aqueles homens estavam lado a lado de Jesus e não conseguiram identificar que era um Jesus ressurreto. O que eu tiro de lição desse texto é que
Não deixe que os traumas da vida sejam maior do que a companhia de Jesus, seja maior do que as promessas de Jesus na sua vida. Irmãos, continue na presença de Deus e saiba que Jesus está conosco e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que procuras o que vives entre os mortos?